A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos ao Momento EBD, Momento de Estudo das Lições Bíblicas da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o irmão Peter Zuc, vou acompanhá-los nesse momento de aprofundamento e conhecimento da Palavra do Senhor, iniciando mais um novo trimestre, num novo ano. Eu estou aqui, claro, acompanhado do nosso pastor e professor Mário Souza. A paz do Senhor, pastor Mário. A paz do Senhor, irmão Peter, a paz do Senhor, irmão Jairo, a paz do Senhor para todos vocês, professores e alunos da nossa querida Escola Bíblica Dominical. Hoje é segunda-feira, 29 de dezembro do ano da graça de Deus de 2025. Gente, faltando agora, além de hoje, mais 2 dias para o término deste ano, né? Já passou o Natal, está chegando aí o Réveillon, o Ano Novo, né? Onde muitas igrejas estarão em vigílias, rompendo o ano em cultos, muitas com santas ceias e etc, né? Buscando Deus, pedindo a Deus que nos conceda um novo ano. E vamos orar muito, queridos, pelo nosso Brasil. Tanta coisa que está acontecendo, né? Que neste novo ano possa surgir um novo horizonte de bênçãos, de paz. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa pátria, da nossa nação, das autoridades constituídas. Que as nossas igrejas possam orar mais, buscar mais o Senhor nosso Deus. Porque o seu Filho Jesus Cristo, a qualquer momento, voltará para nos buscar. Estejamos prontos. E já quero de antemão, então, desejar a todos vocês um feliz ano novo. Um feliz 2026, cheio da graça e da presença do Senhor nosso Deus. E estamos iniciando, irmãos, um novo trimestre. No trimestre passado, nós encerramos, né, estudando sobre a tricotomia humana. E justamente agora vamos começar a estudar, né, a triunidade de Deus, essa trindade maravilhosa, santa. Vamos aprender a estudar sobre o mistério da trindade, o que é o Pai, o Filho, o Espírito Santo, essas três pessoas que compõem um só Deus. Tenho certeza que muito teremos a aprender. Pastor Douglas Batista é o comentarista desta lição, que faz parte já há bastante tempo desta grade de comentarista. Ele que é o pastor da Assembleia de Deus em Brasília e é o presidente da Comissão de Educação e Cultura da nossa Convenção Geral da Assembleia de Deus no Brasil. Então, espero em Deus que muito tenhamos a aprender nesta lição. O irmão Peter volta ao microfone para dar os avisos da semana e já entrará direto na lição. Irmão Peter. Amém. Irmãos, nós somos a Assembleia de Deus Coqueiral de Itaparica. Estamos situados na Avenida Saturnino Rangel Mauro, número 162, Praia de Itaparica, Vila Velha, Espírito Santo. Nós temos cultos durante toda a semana. Às 8 horas da manhã, a nossa consagração, comandada pelo Círculo de Oração, que tem sido uma bênção, sempre aqui no templo. Ao meio-dia, todos os dias, de segunda a sexta, no canal do YouTube da ADCI, aliás, da ADCI no YouTube, nós temos um momento de oração apresentado pelo nosso pastor presidente, pastor Elvis Rocha. Terças-feiras, 19h30, culto de doutrina aqui na igreja. Às quintas-feiras, também iniciando às 19h30, o nosso culto clamando pelas causas impossíveis. É o domingo, a nossa amada Escola Bíblica Dominical, às 8h30 da manhã. Você é o nosso convidado especial, convidado mais do que especial. Às 17h45, culto vespertino, culto de louvor e adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Siga a DCI lá no YouTube, siga a DCI também no Instagram, siga o pastor Elvis Rocha, pastor Mário Souza, sempre levando uma palavra de fé para você, tá bom? Compartilhe esse conteúdo, seja um evangelista da palavra do Senhor. A gente ama tanto a palavra de Cristo, é importante que outras pessoas sejam atingidas também por esses estudos maravilhosos, tá bom? Nós iniciaremos um novo ciclo de estudos, então, agora
a partir da Santíssima Trindade, que é o título geral do nosso trimestre. Fala sobre o Deus único revelado em três pessoas eternas, que é uma verdade central, uma verdade sublime da nossa fé. Nessa lição, nós estudaremos o mistério da Santíssima Trindade, que será ministrado no dia 4 de janeiro de 2026. Tá bom? O textuário dessa lição está no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 17. E assim diz o textuário: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A verdade prática. A doutrina da Trindade é central à fé cristã. Um só Deus em três pessoas que coexistem e atuam harmoniosamente na obra da redenção. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de Mateus, capítulo 3, dos versículos 13 a 17. Assim diz a palavra do Senhor. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Os objetivos da lição. Primeiro objetivo, explicar a revelação da Trindade no batismo de Jesus. Segundo objetivo, mostrar a unidade e a distinção das pessoas divinas à luz das Escrituras. Terceiro objetivo, enfatizar a importância da doutrina trinitária para a fé cristã. Introdução da lição. O batismo de Jesus retrata um dos momentos da revelação divina sobre a natureza trinitária de Deus. Nele, de maneira simultânea, as três pessoas da Trindade se manifestam. O Filho é batizado, o Espírito Santo desce como pomba e o Pai fala dos céus. O episódio fornece uma base sólida para a doutrina da Trindade. Nesta lição, vamos abordar o mistério da Trindade sob três aspectos: a revelação no batismo de Jesus, a distinção e unidade das pessoas divinas e a relevância da Trindade para a fé cristã. Pastor Mário. Meus queridos e amados irmãos, amigos e companheiros em Cristo, aqui estamos diante de uma preciosíssima lição. Vamos estudar sobre a doutrina da Trindade. Um Deus que se divide em três pessoas. Daí ele ser chamado de triuno, três em um, não é? Esta palavra Trindade, ela começou a ser ventilada no mundo através do teólogo Tertuliano a partir do ano já 210 em diante depois de Cristo. É quando essa palavra pela primeira vez surge no cenário cristão. E a gente vê aqui que nesse batismo de Jesus, a Trindade se revela. O Filho sendo batizado, o Espírito Santo descendo sobre ele em forma corpórea de uma pomba e a voz do Pai a falar com o Filho, e tudo isso sendo ouvido por João Batista, o que prova que a Trindade é real, existe, né? É um mistério? É insondável, e como é, mas real. E quando Jesus foi assunto aos céus, que ordenou o batismo, ele disse que todos fossem batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O que prova que esses três são um, na verdade, né? E falando de Jesus se vê o quanto ele tudo fez para que tudo fosse correto. Quando ele disse para João, convém que seja cumprida toda a justiça, ele queria dizer, eu quero ser o primeiro a fazer as coisas corretas. Imaginem, sendo ele Deus, se torna homem. E desejou e quis ser batizado por alguém que era até subalterno a ele. Tanto é que João Batista disse, eu preciso ser batizado por ti, e vens tu a mim. Tudo isto era exemplo que ele já começava a dar, a partir daí, o exemplo de humildade.
Ele veio justamente para cumprir tudo que era correto, tudo que era justo, não é? Sendo ele Deus, deu testemunho de homem. Sendo ele mestre, ele fez questão de dar exemplos para que os seus discípulos o seguissem, o imitassem, não é? Mas o assunto em apreço é falar sobre a Trindade. Aqui, agora, ele era homem, quando, na verdade, também era Deus. Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 6, ele disse que Jesus, tendo forma de Deus, isto é, sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele abdicou de toda aquela glória, de toda aquela pujança, para se tornar um de nós, um semelhante aos homens, um verdadeiro modelo de servo, inclusive. E a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Tudo isso está em Colossenses, aliás, em Filipenses, capítulo 2, de 6 em diante. Vamos então ao primeiro ponto e os seus subpontos. Primeiro ponto da nossa lição: a revelação trinitária no batismo de Jesus, que se divide em 3 subpontos. O primeiro subponto, o batismo do Filho, a obediência de Cristo. Segundo subponto, a descida do Espírito, a unção para o ministério. E terceiro, a voz do Pai, a aprovação celestial. Primeiro subponto, o batismo do Filho, a obediência de Cristo. Jesus, o Deus encarnado, em João 1,14, desceu às águas do Jordão para ser batizado por João Batista, Mateus 3,13. Este ato, à primeira vista, pode parecer desnecessário, já que Jesus não era um pecador. Nós vemos isso em 2 Coríntios 5,21 e em Hebreus 4,15. Contudo, ele disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Mateus 3,15. Jesus não precisava ser batizado como uma forma de expressar arrependimento. Mateus 3,6. Contudo, ele submeteu-se a essa tradição judaica, associando-se à condição dos pecadores que veio salvar. Mateus 5,17. Assim, o batismo de Jesus é um gesto de identificação com a humanidade pecadora e uma atitude de obediência ao plano redentor do Pai. Esse é o início visível da missão messiânica, que culminaria na cruz. Filipenses 2,8. A descida do Espírito, a unção para o ministério. Logo após sair das águas, Jesus viu os céus se abrirem e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. Mateus 3,16, Marcos 1,10, Lucas 3,22 e João 1,32. Essa manifestação visível indicava ser ele o Messias prometido, o Cristo, literalmente o ungido de Deus. Isaías 11,2 e também 42,1. Essa unção, porém, não deve ser confundida como uma adoção do Espírito, como se Jesus passasse a ser o Messias naquele instante. Antes mesmo do batismo, ele já era o Filho de Deus. Lucas 1,32. Portanto, a vinda do Espírito sobre Jesus na ocasião do batismo representa sua unção pública e visível, marcando o início de seu ministério terreno e capacitando para cumprir a missão redentora conforme as promessias messiânicas. Isaías 61, versículos 1 e 2, e também Lucas, capítulo 4, dos versículos 18 ao 21. Terceiro subponto, a voz do Pai, a aprovação celestial. Por fim, uma voz audível do céu proclama: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3,17, Lucas 3,22 e Marcos 1,11. Trata-se de uma declaração solene e pública do Pai, que não apenas confirma a identidade messiânica, mas também a divindade de Jesus. Essa afirmação remete às mensagens messiânicas e proféticas de que Jesus é o Filho eterno, o ungido de Deus, aquele que agrada plenamente ao Pai. Salmos 2,7, Isaías 42,1. A voz celestial não inaugura sua filiação, mas a proclama diante da humanidade, confirmando a encarnação do Verbo, conforme nós vemos em João 1,14. Desse modo, a voz de Deus no batismo autentica não somente a missão redentora de Jesus, mas ainda demonstra sua filiação divina.
ele é o Filho em quem o Pai tem completo prazer. Pastor Mário. Título desse primeiro ponto. O título do primeiro ponto é A Revelação Trinitária no Batismo de Jesus. Então, o batismo de Jesus veio revelar a todos os homens o lado trinitário de Deus. Já dizia Moisés à nação de Israel: ouvi, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Deuteronômio capítulo 6. Ele é o nosso único Deus, legítimo e verdadeiro. Não existe outro semelhante a ele. Mas o que aconteceu no batismo de Jesus foi uma verdadeira revelação que tonteou a muitos, a todos, né? Então, esse único Deus, ele se divide em 3 pessoas? Sim. E aqui no batismo ficou muito claro. Nas águas estava um deles, o Filho. Em seguida, desce sobre aquele Filho o Espírito Santo. Em seguida, ouve-se uma voz, a voz do Pai daquele Filho. Então veja que aqui, no batismo, a Trindade é revelada. Passa-se a entender que existem 3 pessoas. E essas 3 pessoas formam um só Deus. É mistério? É. Que só a eternidade poderá revelar em definitivo. Na primeira epístola universal de João, capítulo 5, versículo 7, pelas versões Ara, Almeida Corrigida Fiel e Arque, também, Almeida Corrigida, né? Revista e Corrigida, está escrito lá: no céu permanecem 3, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. Aí se vê a triunidade de Deus, 3 em 1, né? E o batismo aqui revela muito claro essa trindade existente, eternamente. Não foi coisa que começou ali, já na eternidade. Vemos a trindade em termos um tanto quanto obscuro, mas já bem falando, né? Em Gênesis 1, 26, façamos o homem. Olha aqui, esse termo é um termo coletivo, façamos o homem, conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Gênesis 1, 26. Em Isaías 6, 8, encontramos Deus falando, primeiramente no singular, depois no plural. Ele disse: a quem enviarei? Aqui está Deus falando. A quem enviarei? Singular. E olha como ele conclui: quem há de ir por nós? Olha aqui a pluralidade de Deus. Então, esse termo em hebraico é Elohim. Elohim quer dizer Deus plural, Deus trino. Está vendo? Então, o Elohim, quando você ouvir falar essa palavra, está se falando de um Deus plural, né? Se podemos assim dizer, um Deus trino, composto de 3 pessoas. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Aí o profeta responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6, 8. Lá em Gênesis capítulo 11 ainda, ali pelo versículo 5 em diante, quando da torre de Babel, a Trindade diz: eia, desçamos e vamos ver o que eles estão fazendo. O termo desçamos é um termo plural. E é Deus que está falando, é o Elohim que está falando. Mas aqui no Novo Testamento, tudo isso é definitivamente esclarecido, mostrando a triunidade de Deus. Primeiro subponto. O batismo do Filho, a obediência de Cristo. Está vendo? Cristo aqui se batiza. O Verbo, conforme diz o versículo 1,
No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Já no versículo 14 diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Então, observamos aqui agora esse Deus se tornando homem, cumprindo-se aquilo que disse o profeta Isaías, né? Uma virgem conceberá, dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel. Isaías 7,14. E Emanuel quer dizer Deus conosco. Então, esse Deus eterno agora estava entre os homens. Deus conosco nasceu, nascido sob a lei e nascido de mulher, cumprindo-se, né? Completando-se as plenitudes dos tempos. Nos veio o Redentor. Gálatas 4, 4 e 5. Toda a lei foi cumprida. As plenitudes dos tempos chegaram. E de mulher ele nasceu. Cumprindo ali Gênesis 3, 15, né? A semente da mulher. Está vendo? Então ele se tornou um de nós, homem. E agora? Ele estava diante de João Batista, um homem como ele. Mas aquele era um homem diferente, era um homem Deus, era Deus homem. Daí João Batista, que fora revelado anteriormente, né? João Batista que foi revelado anteriormente, ele queria até se recusar. Eu é que preciso de ser batizado por ti. E vens tu a mim? Ele disse, deixa por agora, porque convém cumprir toda a justiça. Porque João Batista sabia que não precisava de Jesus se batizar. Ele não era pecador. Batismo era para pessoas pecadoras. Mas olha como Jesus quis fazer tudo o que havia de mais correto. Ele estava cumprindo todos os rituais judaicos ali também. Ele não queria ser acusado de nada. Ele não queria passar por cima de nada. Ele veio para cumprir toda a lei, toda a justiça. Ele não veio para transgredir um jota, um tio da lei sequer. Então, ele se submete àquilo. Já fazia parte do seu grau de humilhação. Que ele se tornou humilde. Imagine, irmãos, o que é Deus se tornar um homem. O que é um eterno ficar finito. Porque Deus é eterno e Jesus viveu 33 anos. Deus não morre e Jesus, como homem, teve que morrer. Deus não passa fome e Jesus sentiu fome, Jesus sentiu sede, Jesus sentiu cansaço. Não é interessante? Isso é um grau de humilhação sem precedentes. E a tudo isso ele submeteu com todo o amor, com todo o carinho. Qual a finalidade? Resgatar a todos nós, né? E agora ele deu uma prova de humildade. Está vendo? Ele que era para batizar João aqui o batizou a pedido dele. E ali ele se torna, sim, semelhante a um de nós, né? E exerce toda uma humildade, passando por todos os processos que se fazia necessário passar. E no segundo subponto, irmão Peter? A descida do Espírito, a unção para o ministério. Está vendo? Agora, a descida do Espírito já começava aqui a confirmação do seu lado messiânico. Não é? Um outro semelhante a ele, de igual modo, com o mesmo poder, tendo a mesma eternidade. Porque o Espírito Santo é Deus. E ele desce para confirmar o lado messiânico de Jesus, que também representava ali uma unção ministerial que ele iria receber. Não quer dizer que se alteraria em outras situações, porque ele já tinha o seu poder em si, mas aquilo ali era uma demonstração pública. Igual o próprio Jesus lendo lá numa das sinagogas, Lucas 4, 18, quando ele lê Isaías 61, 1 em diante, ele diz,
o Espírito do Senhor veio sobre mim e me ungiu. Olha aí. Foi o que aconteceu ali. Estava se cumprindo ali, sabe? Então ele recebeu ali a unção para exercer um ministério fecundo e poderoso. Não é que ele foi capacitado, porque capacitado já era. Não é que ele recebeu um poder a mais, porque poder ele já tinha. Aquilo tudo foi para demonstração de que o povo estava diante de um ser diferente, do verdadeiro Messias. E ali se cumpre, então, o termo Cristos, né? Messias, Cristos, Yeshua, Hamashia, ungido de Deus. Então, o Espírito Santo estava confirmando publicamente este lado messiânico. Ali estava o Cristos, o ungido de Deus, com essa unção do Espírito Santo sobre eles. Sobre ele, né? Que quer dizer, no caso aqui, né, uma publicação, uma declaração pública de que ali estava o ungido, o Cristo, o Messias, o Yeshua HaMashiach. E, finalmente, o terceiro subponto. A voz do Pai, a aprovação celestial. Olha aí. Entra agora em ação o Pai, aprovando todo aquele ato e já de antemão confirmando que tudo que ele fizesse dali para frente era do total agrado do Pai e da total aprovação desse mesmo Pai. Olha como ficou claro. Este é o meu filho amado, em quem tenho comprazo, em quem tenho prazer. Está vendo? Não era naquele momento que Jesus estava se tornando o Filho de Deus. Ele já era o Filho de Deus desde a eternidade. Está lá em Salmos 2,7. Tu és meu filho, hoje te gerei. Esse hoje está lá na eternidade. O que estava havendo ali era uma declaração pública. Ele ali estava fazendo um registro público, dizendo a todos que aquele que ali está, ou estava, era seu filho, é o seu filho para sempre. Então veja aqui toda a Trindade consolidada na salvação humana. O Pai planejou lá na eternidade, o Filho agora estava ali para, na cruz, executar o plano, e em seguida o Espírito Santo, ao descer no dia de Pentecostes, viria, e já está entre nós, para ministrar essa salvação ao mundo. Está vendo? O Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo ministra, aplica esta salvação a todos nós. Então veja como é real a existência da Trindade entre nós. Vamos ao segundo ponto e os seus subpontos. Segundo ponto, a distinção e a unidade das pessoas divinas, que vai se dividir em 3 subpontos. Primeiro, unidade e distinção pessoal. Segundo, a pluralidade na unidade no Antigo Testamento. E terceiro, a trindade explicitada no Novo Testamento. Primeiro subponto, unidade e distinção pessoal. A doutrina da Trindade afirma que Deus é uma só essência, do grego ousia, mas subsistem 3 pessoas distintas, do grego hipóstases. A obra da redenção, por exemplo, é trinitária em sua essência. O Pai planeja e elege, Efésios 1,4. O Filho executa a obra expiatória, João 3,16 e Hebreus 9,12. E o Espírito aplica os benefícios da salvação, Tito 3,5 e Romanos 8,16. Assim, a unidade divina, longe de contradizer a Trindade, é enriquecida por ela, revelando um Deus que é, ao mesmo tempo, uno em essência e triuno em pessoa. O Deus bíblico não é uma unidade absoluta, monolítica ou impessoal, mas sim uma unidade composta e dinâmica, eternamente subsistente em 3 pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Segundo subponto, a pluralidade na unidade no Antigo Testamento. O Antigo Testamento aponta para uma pluralidade dentro da unidade divina. O nome hebraico Elohim
plural de Eloá é utilizado para designar o Deus único de Israel. No princípio criou Deus, Elohim, os céus e a terra. Gênesis 1:1. No texto, o sujeito Deus está no plural, enquanto o verbo criou bara está no singular, indicando uma pluralidade pessoal em uma única essência divina. Essa estrutura gramatical incomum reaparece em outros textos bíblicos, conforme Gênesis 1:26, Gênesis 3:22, Gênesis 11:7 e Isaías 6:8. Essas passagens evidenciam que o monoteísmo do Antigo Testamento não nega a Trindade, mas admite pluralidade interna na divindade. Assim sendo, a doutrina da Trindade não contraria a unidade de Deus, conforme revelada nas Escrituras, mas a completa e a qualifica. Terceiro subponto: a Trindade explicitada no Novo Testamento. A Trindade não é vista como três deuses, mas como três pessoas em um único Deus. Por exemplo, na fórmula batismal, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, em Mateus 28:19, o substantivo singular nome, do grego ônoma, indica uma só essência, seguida por três pessoas distintas. O mesmo ocorre na bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos, segundo aos Coríntios 13:13. Esse texto associa as três pessoas de modo equitativo. Ainda, as Escrituras afirmam que fomos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. 1 de Pedro 1:2. Aqui a participação das três pessoas divinas na obra da salvação é nitidamente evidenciada. E Paulo acrescenta: há um só corpo e um só Espírito, um só Senhor, um só Deus e o Pai de todos. Efésios 4, de 4-6. Essa tríade, Espírito, Senhor e Deus Pai, reflete, obviamente, a estrutura trinitária da divindade. Pastor Mário. Título desse segundo ponto: A distinção e a unidade das pessoas divinas. prestem bem atenção. A distinção e o que mais? A unidade das pessoas divinas. Tá vendo só? Então vocês estão vendo que Deus, sendo um só Deus, está se falando de uma só essência. A mesma essência que tem o Pai, tem o Filho e tem o Espírito Santo. Esta essência é Deus único, vivo e verdadeiro. Agora, esta essência que forma um Deus, ela se diferencia em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São três pessoas distintas, com funções distintas. É no que tem o aspecto da função. Veja que o projeto da redenção passa por essas três pessoas. Num primeiro momento, o Pai tudo planejou na eternidade. Por quê? Porque Deus, no caso Deus Trino, Deus Elohim, é onisciente. Sendo onisciente, ele sabe tudo de antemão. Deus nunca foi surpreendido em nada. Ele não foi surpreendido na queda do diabo e seus companheiros, como ele não foi surpreendido na queda do homem. Ele já sabia de antemão tudo isto. Ele sabia que tanto os anjos quanto os homens teriam dado por ele o livre-arbítrio para escolher. E foi o que aconteceu. Então, já na eternidade, ele sabendo que o homem cairia, e sendo o homem diferente dos anjos, porque esses são fortes, conscientes, e se pecarem, e como pecaram, fariam isso conscientemente, ao passo que o homem é fraco, constituído de carne, pó da terra, inclusive, né? Principalmente. Então, Deus propiciou para este homem já uma redenção, lá na eternidade. Então, ele planeja a salvação deste homem. Quando eu falo deste homem, eu estou falando do gênero humano em si. Tanto é que em Apocalipse 13, versículo 8, parte B,
Está escrito, né, que fala ali do livro da vida do Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Então veja que na presciência de Deus, Jesus não morreu só na cruz, ali foi fisicamente, há 2000 anos atrás. Na presciência de Deus, Jesus já era cordeiro morto desde a fundação do mundo. E essa fundação do mundo é naquele princípio de criou Deus os céus e a terra, até antes, né? E depois o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 19 e 20, ele disse que esse cordeiro já era conhecido antes da fundação do mundo. Então veja que foi todo um planejamento. E depois vem Jesus para cumprir este planejamento. Quando ele diz na cruz, está consumado, João 19, 30, ele ali está consumando ou, né, enfim, consumando sim o que o Pai planejou. O termo que eu queria usar que me veio à mente agora é execução, né? Ele ali estava na cruz executando, consumando, executando o que o Pai planejou. Quando ele diz, Pai, está consumado, ele está dizendo, Pai, agora estou executando tudo que planejaste lá na eternidade. Está vendo? E, por fim, agora entra o papel do Espírito Santo, quando Jesus disse que quando o Espírito Santo viesse, quer dizer, logo após a subida de Jesus, né, ele viria para convencer o homem, o mundo, do pecado, da justiça e do juízo. João 16, 8. Então, veja, o Pai planejou, o Filho consumou, executou, e o Espírito Santo ministra, aplica esta salvação, esta redenção na vida humana. Então veja que aqui a Trindade está clara, muito clara. Então são 3 pessoas distintas, exercendo funções distintas, mas cada uma delas, Pai, Filho, Espírito Santo, tem uma só e mesma essência, a essência divina, a essência de Deus. Daí, essas 3 pessoas, tendo uma mesma essência, serem um só, um único Deus. Viu? Segundo subponto. A pluralidade na unidade no Antigo Testamento. É o que eu já acabei de falar, né? Sendo que aqui o comentarista está falando que essa pluralidade não passou a existir pós-batismo. Não. Já existia desde o começo. Porque Deus é eterno. E a Trindade, quando falamos da Trindade, falamos das pessoas, também eternas. Também eternas. Então, já disse isso até no começo, né, desse comentário. Quando ele disse, façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Veja que todo o versículo está no plural. Aqui quem é que estava falando? O Pai, o Filho, o Espírito Santo, as 3 pessoas. Está vendo? Façamos o homem. Já em Gênesis 1, no princípio, criou Deus. Olha aí, esse Deus aqui é Elohim. É o Elohim. É os 3 em um, com a mesma essência. No princípio criou Deus, Elohim, o Deus trino. E o criou está no singular, tá vendo? É Deus singular. Aliás, é a criação no singular, mas esse Deus está no plural. O Deus Elohim, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em Isaías 6,8, né? A quem enviarei? Deus, Elohim, a essência única. Quem há de ir por nós? As 3 pessoas distintas. A pluralidade de Deus. Olha aí. Gênesis 11, 7. Quando os homens
fazendo a Torre de Babel, né? Ele diz, eia, desçamos. Está no plural. É o Deus Trino. Então veja que no Velho Testamento já se falava desta pluralidade divina, né? Do Deus Elohim. Um só Deus, dividido em 3 pessoas. Façamos, desçamos, né? Quem há de ir por nós e etc. Tá certo? Então veja que lá no Antigo Testamento, claramente, já se falava deste Deus único, essência Deus, e dessa pluralidade. Nós, façamos, etc. Então, Pai, Filho e Espírito Santo. A trindade embutida nessas palavras. Terceiro subponto. A trindade explicitada no Novo Testamento. Pronto. Aí no Novo Testamento a coisa fica por demais clara e evidente, né? E aqui não somente o texto do batismo, né, que nós já lemos e está na lição, o Filho sendo batizado, o Espírito Santo descendo e pousando sobre ele, a voz do Pai. Aí vamos lá para João capítulo 14, versículo 26, Jesus diz assim, que Jesus, rogarei ao Pai, 2, e ele vos enviará o Consolador, que vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo. Olha aqui ele falando os 3, né? Eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará o Consolador. Também está nesse mesmo capítulo 14, né, a partir do versículo 17, quando ele disse que viria outro Consolador. O termo outro aqui é um igual, de igual modo, com a mesma essência. Está entendendo? É aquela mesma parte que está em João 1:1, né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Esse com Deus e vos enviarei outro, está se falando de uma mesma coisa, ou seja, de outra pessoa com a mesma essência. No princípio era o verbo estava com Deus, estava ao lado de Deus. E este verbo que estava com Deus, esse verbo era Deus. Olha aí. E quando ele diz, eu vos enviarei outro Consolador, esse outro é semelhante a mim, igual a mim, tendo a mesma essência. Né? Então você vê, na oração sacerdotal, Jesus orando ao Pai. Olha como isso está claro, irmãos. Se Jesus estava orando ao Pai, é porque tinha um outro do outro lado. É ou não é? Aqui você vê 2 pessoas. O Filho orando ao Pai. E lá no Getsêmani, Pai, se possível, passes de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Olha aí. Né? Então você vê que tem 2 pessoas. Jesus ainda disse assim, olha, aquele que me ama guarda a minha palavra e meu Pai o amará, olha o plural agora, e viremos para ele e faremos nele morada. E aqui já se inclui o Espírito Santo também, que passa juntamente com o Pai e com o Filho, morar no coração daquela que guarda a palavra, que obedece a palavra. Então você vê que no Novo Testamento, então, nas epístolas, tanto de Paulo quanto Pedro, de João, enfim, dos apóstolos, a doutrina da Trindade está por demais clara e espalhadas, né, em todas as cartas, nos próprios evangelhos, mas principalmente nas cartas, porque as epístolas são doutrinas para a igreja. Tanto aquelas epístolas que vão, né, de Romanos até Hebreus, até Filemão, Paulo e Hebreus, a epístola com um autor desconhecido, como nas epístolas gerais, de Tiago até Judas. Em todas elas você vê claramente, nessas epístolas doutrinárias, se falando da Trindade, da existência do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E esses 3 tendo uma só e mesma essência. Daí ser essas 3 pessoas um só Deus. Tá bom? Vamos ao próximo ponto e os seus subpontos. Terceiro ponto da lição de número 1.
A relevância da Trindade para a fé cristã, que se divide em dois subpontos. O primeiro subponto é desenvolvimento doutrinário da Trindade e o segundo, implicações doutrinárias. Então, primeiro subponto, desenvolvimento doutrinário da Trindade. A doutrina da Trindade não é uma elaboração tardia da fé cristã. Ela emerge das Escrituras como a revelação progressiva do Deus vivo. Deuteronômio 6,4, Marcos 12,29, Romanos 1, 3 e 4, Isaías 7,14 e segue relação. Sua plena compreensão foi definida nos primeiros séculos da Igreja. O Concílio de Nicéia, em 325 d.C., proclamou que o Filho é da mesma substância, do grego homousios, do Pai, condenando a ideia de que ele fosse uma criatura exaltada. O Concílio de Constantinopla, em 381, completou a formulação trinitária ao afirmar a divindade do Espírito Santo. Desde os primeiros séculos, estudiosos da fé cristã têm ensinado a perfeita unidade em Deus, sem confundir a identidade de cada pessoa divina. Assim, aprendemos que o Pai, eterno e não gerado, é a fonte. O Filho é gerado do Pai, e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Desse modo, o apóstolo Paulo ensina a natureza trinitária da espiritualidade cristã. O cristão ora ao Pai, por meio do Filho, no poder do Espírito Santo. Efésios 2, 13 a 18. Segundo subponto, implicações doutrinárias. A negação da Trindade resultou em heresias. O triteísmo, crença em três deuses separados, viola a unidade de Deus, pois a Bíblia revela a existência de um só Deus. 1 Coríntios 8, 6. O unitarismo afirma que somente o Pai é Deus, negando a divindade de Cristo e do Espírito Santo, contrariando as Escrituras que ensinam a divindade de ambos, em João 1:1 e em Atos 5, 3 e 4. O unicismo ou modalismo ensina que Deus se manifesta em três formas sucessivas, porém no batismo de Jesus está claro que as três pessoas são distintas e se manifestaram simultaneamente. Mateus 3, 16 e 17. Assim sendo, o monoteísmo bíblico ensina que há um só Deus que subsiste em três pessoas distintas. A compreensão distorcida dessa doutrina tem sérias implicações para a salvação. E a vida eterna é esta, que conheço a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17, 3. A doutrina da Trindade é inseparável do Evangelho, pois o Deus que salva é o mesmo Deus que se revela. Pastor Mário. O título desse terceiro ponto. A relevância da Trindade para a fé cristã. Qual é a relevância da Trindade para a fé cristã? Resposta: total. A relevância é total, né? A Trindade é real. E os cristãos verdadeiros, autênticos, precisam sempre não somente saber disto, mas crer nisto e praticar esses ensinamentos. Deus é único. A essência é uma só. Mas três pessoas são coexistentes. E as três eternas. O Pai é eterno. O Filho é eterno. E o Espírito Santo é eterno. Veja que o profeta Isaías, quando vaticinou sobre o nascimento de Jesus, olha o que ele disse. Um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. Veja que ele está falando de um ser que nasceria, que se tornaria homem, menino. Está se falando de homem. Mas olha agora. E o principado, o governo está sobre os seus ombros. Agora preste atenção a esses títulos, a estes nomes. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Olha agora. Deus forte. Pai da eternidade. Príncipe da paz. Principalmente esses dois aqui, irmãos. Se Jesus não fosse Deus,
o próprio Deus usaria Isaías para chamá-lo de Deus forte? Porque Isaías profetizou isto cerca de 730 anos antes do menino nascer. Isto é, Isaías não conheceu esse menino pessoalmente, na sua literalidade. Isaías não viu esse menino nascer. Isaías não conviveu com esse menino, porque Isaías viveu 7 séculos, quase 8 antes, né? Mas por revelação divina, Isaías chama esse menino de Deus, e Deus forte. Quando ele fala Deus forte, ele está falando de Deus total, não é? Num segundo momento, Isaías diz que este menino é pai da eternidade. O que significa isto, irmãos? Porque eternidade é algo que não tem começo e não tem fim. Veja que Paulo disse que nós seremos revestidos da imortalidade, não é? Isto que é mortal se revestirá da imortalidade. O que quer dizer isso? É que o lado imortal tem um começo, não vai ter fim depois que se tornar imortal, ou seja, nosso corpo nunca mais morrerá, mas teve um começo. Um dia o nosso corpo foi gerado, não é? Então, o imortal não tem fim, não terá fim, mas teve começo. Já a eternidade não tem fim e nunca teve começo. Onde eu quero chegar? É que Isaías disse que esse Jesus, esse menino que nasceria, ele é o pai da eternidade. Esse termo pai aqui quer dizer que o pai ele é mais velho do que o filho, né? Pela lógica. Se Jesus é o pai da eternidade, então ele é mais velho do que a própria eternidade. De onde ele vem? Então vamos parar por aqui, vamos? Porque a nossa mente vai se fundir. Veja a sua pré-existência. E sobre isso o profeta Miqueias confirma Isaías. Leia Miqueias 5:2 em diante. Ele disse assim: "E tu, Belém Efrata, de maneira nenhuma és a menor dentre as cidades de Israel, porque de ti nascerá aquele, né, o Redentor do mundo, cujas origens são desde os tempos antigos, desde a eternidade." Até antes. Vocês estão vendo? Então Jesus é o quê? O Filho eterno de Deus, que se consolida quando João escreve. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. No que toca ao Espírito Santo, o escritor aos Hebreus diz que ele é o Espírito eterno. E veja que lá, quando o mundo foi criado, né, céus e terras, a partir do versículo 2 diz que a terra era sem forma e vazia e o Espírito pairava sobre as águas. Então veja que esses três têm a mesma essência, eternidade, Deus. Ninguém mais tem esse atributo eterno. Não estou nem falando de onipotência, onipresença, onisciência, transcendência, imanência. Estou falando de eternidade. Ninguém tem nenhum desses atributos, principalmente a eternidade. Somente o Pai, somente o Filho, somente o Espírito Santo, com a mesma essência, enfim, somente Deus. Então, a importância é total da Trindade na doutrina bibliocêntrica, cristocêntrica. Não tem como fugir disto. Finalmente, qual é o segundo subponto? Implicações doutrinárias. Agora, o que isso implica? Se ela foi ensinada errada. Aí você vê aqui algumas correntes que o comentarista cita, não é? Triteísmo. Quando fala de triteísmo, está se falando de 3 deuses. Correntes que ensinam que, nesse caso aí,
Se a Trindade é o que está ensinando, então, se o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, então são 3 deuses? Não, isso é heresia. O que existe aqui não é triteísmo, e sim triunismo, né? Ele é triuno. Triuno. Nosso Deus é um dividido em 3 pessoas. Não é 3 deuses. São 3 pessoas. E essas 3 pessoas formam um só Deus. Então a doutrina é triuna, trindade, e não triteístas. Triteísta é 3 deuses. Aqui é triuno, é 3 pessoas em um só Deus. E nem tampouco unitaristas. Tem correntes fortes aí, essas igrejas unitaristas, dizendo que Deus é uma pessoa só. E acabou. Não existe 3 pessoas. Tanto é que eles batizam em nome de Jesus somente. Porque os apóstolos diziam assim, arrependei-vos e convertei-vos e cada um sede batizados em nome de Jesus. Então eles aproveitaram essa frase apostólica, repetida algumas vezes, e batizem no nome de Jesus. Isso está errado. Porque quando os apóstolos disseram isso, ele estava querendo dizer assim, batizar em nome de Jesus é conforme Jesus. É conforme Jesus nos ensinou. E o que foi que Jesus disse? Ide por todo o mundo, né, fazei discípulos em todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Foi Jesus quem disse isso. Não foram os apóstolos. Então, quando os apóstolos falavam batizar em nome de Jesus, ele estava dizendo batizar conforme Jesus falou. É a mesma coisa que você constituir um procurador, você constitui um advogado, o advogado vai ser o seu procurador no que ele vai fazer para defender tua causa, e tudo que o advogado fizer, ele vai fazer em nome de quem? De você. Ele é o teu procurador. Então, ele vai fazer tudo no teu nome, conforme você quer que ele faça. Para isso, vocês tiveram um diálogo antes, você contratou o advogado, disse para ele o que você quer, e você vai no cartório, assina uma procuração, e o advogado vai ser o teu procurador, o teu defensor. Mas tudo que ele fizer vai ser no teu nome, não é no nome dele. No teu nome, conforme você quer. Então, quando os apóstolos disseram batizar em nome de Jesus, os apóstolos estavam dizendo batizar conforme Jesus quer, no nome dele. E o que é que Jesus quer? Ele quer isto. Ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, ele exigiu que o batismo fosse feito no nome do Pai dele e do Espírito Santo. Mas você observou, Jesus não disse assim, ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-as em nomes. Se ele falasse no plural, ele estava falando de pessoas. Mas no que ele diz em nome, ele está falando em nome de Deus. Está no singular, no nome de Elohim. Esse Elohim que se divide em 3 pessoas. Aí entra Pai, Filho e Espírito Santo. O nome está no singular. Batizando em nome de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. É simples assim, irmãos. A bênção apostólica, né? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo. Olha aí, 3 pessoas. Tão distintas, né? Tão claras, né? E esse Pai, e esse Filho, e esse Espírito Santo, 3 pessoas tão claras, têm uma só essência. E esta essência chama-se Deus. Foi aquilo que Paulo disse, sendo ele Deus, tendo forma de Deus, tendo a essência de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus quando estava vivendo como homem aqui. Por quê? Porque ele, como homem, estaria limitado. Porque o ser humano é limitado, até que ele ressuscitasse. Tanto é que quando ele ressuscitou, ele disse, agora me é dado todo o poder no céu e na terra.
Mateus 28, 18. E quando lhe foi dado de volta todo o poder, automaticamente lhe foi dado toda a ciência, toda a presença, toda a imanência, toda a transcendência e toda a eternidade. Depois da ressurreição, agora me é dado, ou seja, os meus atributos, dos quais eu abdiquei para exercer como homem o meu ministério humano na terra. Tá vendo, queridos? Que coisa linda. Então, muita coisa mais. Essa é a primeira das 13 lições que estaremos estudando. Façam bom proveito, não faltem à escola dominical, viu? Porque assim você perderá o que popularmente se diz, né? Perder o fio da meada. Não perca esse fio, viu? Estude cada lição para você aprender muito, muito mais. Vamos agora à conclusão. Conclusão da primeira lição. Compreender a Trindade é fundamental para manter a fidelidade doutrinária. Ela não apenas protege a integridade da revelação de Deus, mas também sustenta toda a estrutura da salvação. Crer na Trindade é crer no Deus que salva e que se manifesta plenamente como Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso, a doutrina da Trindade deve ser confessada, celebrada e ensinada como um fundamento inegociável da fé cristã. Pastor Mário. Que conclusão maravilhosa, né? Que você sempre esteja bem esclarecido, bem esclarecida sobre este assunto. Porque a Trindade, ensinada de maneira errônea, ela implicará em prejuízos eternos, em salvação comprometida. Creia na Trindade. Pratique os ensinamentos sobre ela. E não somente isso, mas divulgue, dizendo que há um só Deus. E tendo uma mesma essência de Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Veja que no batismo os três se manifestaram. As três pessoas, o Filho sendo batizado, o Espírito Santo descendo sobre ele. E o Pai dizendo, este é meu Filho amado em quem me comprazo. Três pessoas distintas, com a mesma essência de Deus. E para comprovar também a divindade do Espírito Santo, vocês se lembram quando ali em Atos 5, de 1 a 5, Ananias e Safira veio enganar, dizendo que tinha vendido por um tanto e que estava dando aquela oferta como se assim fosse. Pedro disse, por que, Ananias, deixastes Satanás encher o teu coração? A propriedade não era tua? A oferta não é tua? Para que precisar de mentir, né? Aí ele disse, mas mentistes ao Espírito Santo. No primeiro momento ele fala isso. Depois ele diz, não mentistes aos homens, mas mentistes a Deus. Então aqui em Atos 5, de 1 a 11, Pedro está confirmando de maneira muito clara que o Espírito Santo é Deus. Está vendo? O apóstolo Tomé, ainda discípulo, né? Quando ele descreu da ressurreição de Jesus, no dia que ele estava lá na segunda reunião, no outro domingo que Jesus estava, que Jesus o chamou, porque ele disse, eu só creio se eu colocar, não é, o dedo nas suas feridas e a mão do seu lado. Então Jesus disse, vem cá, Tomé, coloca o teu dedo aqui nas minhas feridas, coloca a tua mão do meu lado. Então ele vendo Jesus, ele faz uma das mais lindas e maravilhosas declarações de todos os tempos. Ele brada dizendo, Senhor meu, Deus meu. João 20, 28. Olha aqui a divindade de Jesus. Pedro dizendo que o Espírito Santo é Deus. Atos 5, de 1 a 5. Tomé dizendo que Jesus é Deus. João 20, 28. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. E esse Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória.
como a glória, olha agora, do unigênito do Pai. Olha aí, filho e pai. Uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será chamado de Emanuel, Deus conosco. O seu nome será Deus forte, Pai da eternidade. Olha aí, o Pai, Deus. Filho, Deus. O Espírito Santo, Deus. 3 pessoas distintas, tendo uma mesma essência. Esses 3 são um. Triuno Deus. Elohim. Deus plural. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Lembre-se, não falte à escola dominical. E continuo a dizer, um feliz ano novo para todos vocês. Meu Deus e Pai, te louvo por esta primeira aula. Que esse trimestre venha nos trazer muitos esclarecimentos. E que esta doutrina sacrossanta da Santíssima Trindade continue sendo proclamado. Repreenda os adversários, os algozes, os falsos mestres que tentam denegrir tão linda imagem, tão santa doutrina, a doutrina da Santíssima Trindade. Pai Santo, cura os enfermos e solucione os problemas. Estas coisas eu te imploro, Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Amém. Amém. O amor ágape de Jeová, o nosso eterno Pai, a graça inefável de Jesus Cristo, o nosso transcendente Filho, e a doce consolações do Paracleto e onisciente Espírito Santo venham repousar sobre esta santa e querida igreja por toda a terra espalhada que ama e aguarda a vinda do seu noivo para qualquer momento e sempre. Amém. Amém.